Oi, turminha, tudo bem? Aqui é a tia Bianca falando para desejar as boas-vindas para vocês. Como vocês passaram a semana? Eu espero que bem. Semana passada, o tio Lê explicou pra gente como foi a chegada de Jesus em Jerusalém, como as pessoas ficavam alegres gritando Hosana nas alturas. E hoje o tio Lê vai ensinar outra lição pra gente. Jesus, um exemplo de humildade. Muito interessante, né? Mas antes, nós vamos ter o nosso momento de louvor um pouquinho diferente. O tio Pedro vai cantar pra gente um voz e violão, 2 louvores. O primeiro fala sobre como nós a cada momento sentimos a presença de Jesus. E o segundo é de como a alegria habita no nosso coração quando nós conhecemos a Jesus. Vocês estão animados? Vamos fazer agora uma oração antes da gente iniciar. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe este dia, Senhor, e este domingo. Que nós possamos louvar e agradecer o Teu nome. Abençoa todos os tios e tias que estiveram fazendo este vídeo, Senhor. Fica conosco em mais este domingo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Beijão, turminha! A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. O amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Do início. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso ficar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia.
turminha, tudo bem? Como vocês estão? Acho que não passou muito tempo, porque fui eu que dei a última historinha, e não sei se vocês se recordam do que nós falamos no último domingo, e eu tenho aqui uma dica. Cadê minha dica? Essa dica aqui, ó. Você lembra do tema que nós falamos no último domingo? Acerca do que nós tratamos? Nós vimos uma das cenas em que Jesus pede aos dois discípulos seus para que eles entrassem na cidade e ali encontrassem um pequeno burrinho. E nesse burrinho, nesse pequeno jumentinho, por assim dizer, Jesus entraria e entrou nele montado durante a cidade, num momento ali de festa, de festividade, onde muitas pessoas começam a saudar Jesus com uma palavrinha. Vocês lembram qual era essa palavrinha e qual era o significado dela? As pessoas começavam a falar Hosana nas alturas, o que significava, né, salvação, Hosana. O que eles entendiam é que como Jesus fosse o rei que eles esperavam, né, estava adentrando pela cidade ali montado, e eles festejavam essa cerimônia, eles festejavam esse ato de Jesus entrando em cima daquele jumentinho. E hoje nós vamos ver uma outra história, um outro relato de quando Jesus esteve aqui na Terra conosco, juntamente com seus discípulos. Cabe lembrar a vocês, crianças, que Jesus já está há quase 3 anos ali com esses discípulos. Ou seja, ele já está vivendo ali 3 anos entre muitas cidades e outras. E agora, nesse exato momento, ele está ali chegando em Jerusalém, onde ele prepara um lugar, uma casa, um banquete para ele e os seus discípulos. E num determinado momento, o texto que nós vamos ler vai dizer que Jesus tem uma ação incomum, algo que surpreende os discípulos, sabe? Algo que até mesmo assusta os discípulos assim. Então, o nosso texto se encontra lá no Evangelho de João, se você estiver aí com a sua Bíblia, que deve estar em algum lugar aí do seu quarto. Se você não tiver uma, pega do seu papai ou da sua mamãe e abra lá comigo no Evangelho de João, capítulo 13, e nós vamos ler a partir do verso número 4, tá bom? Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. Diz assim na minha Bíblia: Jesus levantou-se da mesa, tirou um manto e, pegando uma toalha, ele colocou em volta da cintura. Em seguida, ele colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que ele tinha em volta da cintura. Quando Jesus começa a se aproximar de Simão Pedro para lavar também os pés dele, Simão Pedro responde para Jesus: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus responde para Pedro: "Agora você não entende por que estou fazendo isso, mas depois entenderás." Respondeu Pedro: "Nunca lavará os meus pés." Disse Jesus: "Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo." Então Simão Pedro respondeu para Jesus: "Senhor, não lave somente os meus pés então, mas também as minhas mãos e a cabeça." Jesus lhe respondeu: "Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos." Jesus aqui tem uma situação diferente para nossa época, é claro. Porque eu e você, crianças, a gente quando sai para a rua, assim, sai para nossa casa, sai para algum passeio, para visitar algum tio, alguma tia, a gente vê que as ruas não são, assim, tão diferentes, tão iguais àquela época. Por exemplo, hoje as nossas ruas são asfaltadas. Hoje nós temos calçada, onde as pessoas caminham, passeiam com seus cachorros, ali onde você circula com seus pais, né? E a rua asfaltada são onde os veículos, né? Os carros modernos de hoje em dia, eles passam por ali. Só que naquela época lá de Jesus, há muito tempo atrás, as pessoas não tinham nem calçada, nem um asfalto. Ou seja, era tudo muito tumultuado e tudo muito sujo.
o que as pessoas naquela época elas percorriam muitas distâncias para chegar até uma cidade ou para visitar uma pessoa. Então imagine você, como criança, tendo que caminhar e não tinha esses tipos de tênis esportivos como tem hoje, né? Você vestia apenas sandálias, era tudo igual, sandálias. Então pegava muita poeira nos pés, os pés ficavam muito sujos. O que surgia uma oportunidade para que, antes que as pessoas adentrassem nos lugares ou nas casas em que elas eram convidadas, as pessoas precisavam limpar os seus pés. Ou seja, elas precisavam ter ali na entrada da porta de casa uma bacia e um pano, uma toalha, para que eles pudessem limpar os seus pés. Antes de se assentar com as pessoas, antes de ir visitar, de entrar na casa. Então, era muito comum, acontecia muito de ter pessoas que apenas faziam isso. Pessoas que limpavam os pés de outras pessoas. Então, Jesus, num dado momento, a nossa história vai falar que ele pega uma toalha, essa toalha, né, ele se levanta da mesa, ele pega um tipo de toalha e coloca ali na sua cintura. E aí, Jesus, ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. A história vai nos contar que Jesus lava os pés de um discípulo. Aí a história vai continuar nos dizendo que vai lavar os pés de mais alguns discípulos. E aí, num determinado momento, Jesus chega nos pés de Simão Pedro. E note que ele fica espantado, diferentemente dos outros discípulos que não falaram nada. Eles ficaram ali quietos. Jesus chamava-os, ele se aproximava deles, ele se curvava, lavava os seus pés e secava. Então Jesus vai em outro discípulo, que a Bíblia não nos dá um nome, né? Ele lava o pé, seca, e aí Jesus, quando chega em Pedro, Simão Pedro, ele se espanta e diz: O Senhor vai lavar os meus pés? Veja que o espanto de Pedro era algo normal, assim como todos os discípulos estavam pensando ali, porque Jesus era visto pelos seus discípulos como um mestre. E para nós, crianças, hoje em dia, seria algo como uma pessoa muito importante. Jesus, naquela época, era alguém muito importante. Ele era tido como alguém que era um tipo de professor, um mestre, um rei, um governante. Ou seja, não era comum um rei ou um governador lavar os pés daquelas pessoas mais comuns. Não era. Mas Jesus aqui, ele começa a nos ensinar algo que nós vamos ver lá em outro livro da Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, que diz que se nós temos oportunidade, que nós temos que fazer o bem a outras pessoas. Jesus aqui estava ensinando os seus discípulos algo que eu e você precisamos aprender e que é algo visto como humildade. E Jesus é o nosso maior modelo de humildade. E isso não significa, que nem aqui na imagem, que nós vemos uma criança lavando os pés, possivelmente da sua professora, que você e eu precisamos lavar os pés dos nossos pais ou das nossas mães. Não é nada disso, tá bom? O que Jesus está nos ensinando para os dias de hoje é que hoje nós também podemos servir outras pessoas, independente de quem nós somos, né, ou independente de quem a pessoa é. Ou seja, eu e você podemos servir outras pessoas. Nós podemos ajudá-las, não lavando os pés dela como era costume da época, né, mas demonstrando humildade com outra pessoa. Ou seja, Jesus aqui, ele fala que devemos servir a todas as pessoas porque as pessoas são importantes, porque elas são imagem de Deus, elas são um reflexo de um Deus que criou todas as coisas, e nós já vimos isso em outras lições. Porém, nós temos a oportunidade de servir essas pessoas. Aqui Jesus começa a ensinar os seus discípulos, lavando e secando os seus pés, demonstrando que ele seria também ali servido para eles. Ou seja, Cristo, mais para frente na nossa história, nós vamos ver que Jesus vai entregar a sua vida para que a minha vida e a sua vida, mesmo você sendo criança ou um pré-adolescente, fosse pela vida de Cristo ali servido. É como se a nossa salvação dependesse totalmente da obra de Cristo. Ou seja,
Cristo vem até a terra, ele se transforma em homem, ele sofre, ele padece a morte de cruz para que eu e você pudéssemos ter salvação. Por isso que Jesus está dizendo para Pedro que Pedro não entende naquele momento porque Jesus está lavando o seu pé. Ele não entende o que esta atitude de humildade, que é uma pessoa muito importante, servindo alguém pequeno, pode representar. E Jesus está dizendo, assim como eu tenho feito com vocês, assim como eu tenho ensinado vocês, assim como eu tenho acompanhado a vida de vocês, que vocês possam também acompanhar a vida de outras pessoas, a vida de outros amigos de vocês. Hoje, para os nossos dias, nós não precisamos sair lavando os pés de ninguém, mas nós temos muitas oportunidades, como crianças, de ajudar ali dentro da nossa casa nas tarefas comuns. Por exemplo, muitas das vezes a gente acha ruim quando os nossos pais nos pedem alguma coisa, não é mesmo? Principalmente quando os nossos pais nos pedem uma tarefa de casa ou da cozinha, por exemplo, leva o lixo para fora, ou me ajude a secar a louça, coisas que eu e você achamos ali meio ruins de se fazer. Ali é uma oportunidade que eu e você temos de servir outras pessoas dentro da nossa casa. E aí, se você pensar um pouquinho, nós também temos muitas oportunidades de servir outras pessoas fora da nossa casa. Dentro da igreja, nas nossas escolas, com os nossos parentes, com os nossos tios, com as nossas tias, ajudando-os. E muitas das vezes nós também podemos lembrar eles dessa mesma história que eu estou contando aqui para vocês. Porque muitas das vezes as pessoas precisam se lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Como Cristo serviu e como nós também podemos servir outras pessoas, ajudando cada uma delas. Então, se você quiser que você possa lembrar de João, capítulo 13, do versículo 4 ao verso 10, onde Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. E essa humildade eu e você também podemos, como crianças e como adolescentes, pré-adolescentes, demonstrar no nosso dia a dia, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos tios. Tá bom, turminha? Essa é mais um relato de como Jesus nos ensina e como Jesus nos lembra que nós também podemos fazer hoje, e que Deus possa continuar te abençoando e que Jesus possa continuar nos ensinando cada dia mais coisas e nos lembrando também o nosso coração. Tá bom? Até a próxima, um forte abraço. E agora eu passo a palavra para a tia Bianca. Olha, eu aqui de novo. Poxa, muito legal essa história que o tio Lê ensinou pra gente, né? Vocês sabiam que Jesus tinha lavado os pés dos discípulos? E como Jesus é nosso mestre, nós devemos seguir esse exemplo de humildade e também servir as pessoas como ele também serviu. Muito legal, né? Agora a gente vai para o nosso querido versículo do dia, que está lá no livro de João, no capítulo 13 e no versículo 8. E diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. E disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. João 13, 8. Mais uma vez. E respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. E disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Muito legal. Agora, você sabe aqueles 4 passinhos que nós devemos fazer. Primeiro, memorizar este versículo sem ler, hein? Depois, fazer um vídeo falando ele. Depois, você vai postar no seu Instagram. E, por fim, você vai marcar o turminha para que a gente possa ver. Muito bom, né? Hoje, nós vamos fazer uma oração muito especial. Vamos fazer também uma oração pelos aniversariantes do mês de março que passou. Vamos fazer essa oração para finalizar o nosso culto e também pedir pela vida dos nossos irmãos? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida dos aniversariantes do mês, Senhor. Que o Senhor abençoe estes meninos com muita graça, sabedoria, saúde e alegria no coração. Que o Senhor dê a eles uma vida plena e abundante, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Pai, por este domingo, por este culto, pelos tios, pelas tias,
por toda a igreja, Senhor, e principalmente pela tua graça, Jesus, e pela tua presença, pelo teu amor que está derramado sobre as nossas vidas. Guarde a nossa família em ti, Senhor, e que esse tempo de pandemia passe logo para que a gente possa estar juntos novamente cultuando ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, turminha. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau!